Eu sou Aline da Silva Freitas, falo aqui de São Paulo, Brasil. E estou aqui me perguntando já há uns bons dias qual é a mensagem principal que eu quero deixar para você que me acompanha neste importante evento que conecta a questão das mudanças climáticas com a saúde mental. A reflexão que eu faço é: tenhamos esperança, tenhamos esperança. E o que é que nós sabemos sobre mudanças climáticas e saúde mental? Eu faço, então, uma afirmação e faço uma pergunta. E é sobre isso que eu vou tratar nos próximos minutos. Eu sou professora universitária, professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie, advogada e consultora na área de direitos humanos com foco em felicidade. E eu tenho feito essa conexão por meio de diversas ferramentas validadas cientificamente e por meio de estruturas entre as quais eu destaco a própria Agenda 2030 da ONU e, mais recentemente, as boas práticas, as práticas em ESG. Na minha formação estão o doutorado em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo, o mestrado e o bacharelado em Direito no Mackenzie, o mestrado em Direito Político Econômico, e também um Master em Psicologia Positiva, Ciência do Bem-Estar e Autorrealização pela PUC do Rio Grande do Sul. Falo aí de uma jornada já, de uns bons anos de estudo, em que eu pude perceber o crescimento da importância no trato com as questões ambientais e também com as questões atinentes à saúde, uma saúde integral que passa também por nossa conexão com o meio ambiente. Acho que esse também é um pouco da minha experiência já vem demonstrando tudo isso, o quanto nós precisamos colocar energia, foco nesta preocupação, nesse tipo de conexão. E o que eu pretendo deixar aqui hoje, enquanto mensagem, é um sentimento, uma habilidade, uma força que todos nós temos e que precisamos cultivar mais, que é a questão da esperança, a perspectiva de que podemos melhorar muito neste mundo. E talvez isso por si só já colabore para a nossa questão de saúde mental. E eu quero sempre me colocar na história, colaborar para a nossa saúde mental. Você está disposto a partilhar comigo aqui os próximos 15, 20 minutos do seu valioso tempo para que a gente possa refletir um pouco sobre tudo isso? Espero que sim. Vamos lá, então. A primeira reflexão que eu faço é que tanto as questões atinentes à proteção ao meio ambiente, quanto também as questões de saúde, são direitos, direitos humanos. Direitos humanos são aqueles que, independente de sua positivação, eles são tidos como necessários, como validados, como necessários no sentido de serem especiais para a condição humana, como nós podemos citar aqui a partir de uma referência a Hannah Arendt. Para a condição do ser humano, ou como nos lembra Fábio Conder Comparato, na medida em que a sociedade padece quando não cuida daquilo que é fundamental ao homem, que são os direitos humanos. Aquilo sem o que a gente, de fato, não evolui, aquilo que não permite, na sua ausência, que a gente se desenvolva. Então, no rol de direitos estão meio ambiente e estão saúde. A grande questão é, uma vez reconhecidos esses direitos, como é que a gente encontra a prática deles? Como é que a gente efetiva? Como é que a gente garante no dia a dia que todas as pessoas, em todos os lugares, tenham acesso à saúde integral? E como é que nós vamos permitir que todas as pessoas, em todos os lugares, tenham acesso ao meio ambiente equilibrado, sustentável? São perguntas difíceis, mas que não são para serem respondidas de maneira solitária. Há um coletivo de pessoas trabalhando de há muito para que esses direitos tenham cada vez mais resultados no plano da sua efetividade. Se nós olharmos para cada país terá também as suas questões, as suas prioridades, as suas preocupações, mas fato é que os países que colocam em destaque a questão da proteção do meio ambiente e em destaque a questão da proteção das pessoas, em especial por meio da sua saúde, encontrarão bons resultados,
encontrarão boas perspectivas, porque é justamente nesse meio que a gente se realiza enquanto ser humano, é neste meio que a gente encontra a nossa possibilidade de desenvolvimento pessoal. Nesse sentido, o principal recado que eu quero deixar desse primeiro bloco, em que eu coloco as questões ambientais e a própria questão da saúde como um direito, os dois como direitos humanos, é que nós precisamos reforçar mundialmente esse reconhecimento de que todas as pessoas, em todos os lugares, possuem um direito ao meio ambiente equilibrado, ao meio ambiente sustentável e à saúde integral. Muito bem. Como fazer isso? Nós estamos observando que aquilo que nós aprendíamos de há muito que poderia acontecer no nosso dia a dia, em termos de mudanças climáticas, cada vez mais se consolida. Aqui em São Paulo, eu cresci ouvindo que nós poderíamos ter em um único dia mais de uma estação do ano. E fato que hoje, em um dia, a gente tem mais de uma mesmo, e em um acentuado que chega a nos preocupar. E não é só aqui. E isso que poderia ser uma frase clichê para demonstrar a oscilação da temperatura, a chuva que chega e vai embora. Na verdade, hoje vem traduzindo cada vez mais sérias preocupações com a nossa própria sobrevivência. E eu dei um exemplo sutil do meu local de fala, que na verdade você pode trazer um recorte para onde você está. Como é que você tem percebido a questão das mudanças climáticas? Onde você está, por onde você passeia, por meio das notícias que você tem acesso, pela cidade onde os seus amigos estão. E isso precisa ser uma preocupação de todas as pessoas, em todos os lugares. Há necessidade de que nós tenhamos parcerias e busquemos meios de implementação por meio do poder público, por meio dos espaços privados e por meio de cada pessoa. Não é à toa que a Agenda 2030, que eu mencionei agora há pouco, ela prevê que todas as pessoas elas busquem desenvolver estilos de vida sustentáveis. Quando a ONU toma o cuidado de colocar lá, entre os objetivos, essa previsão no plural, ela reconhece que nós somos seres únicos, com nossas necessidades, com nossas preferências, com as nossas questões, e, ao mesmo tempo, pessoas que precisam encontrar um senso comum para que essa existência aconteça. E aí está a palavra sustentabilidade. Então, eu, Aline, posso viver de um jeito que não colida com o jeito que você vive, que seja diferente, e que, ao mesmo tempo, a gente encontre nossos pontos de convergência para perceber que os dois estilos são sustentáveis, os dois modelos de vida são sustentáveis. E isso vai passar por grandes reflexões em tudo que a gente faz, em tudo que a gente escolhe, e também sobre questões globais em termos de preocupação acerca das pessoas que não necessariamente possuem a oportunidade de escolha. Todos nós temos um universo de escolhas. Será que todos mesmo? Todos nós vivemos em um contexto de possibilidades, de só realizações? Sabemos que não, a desigualdade assola o nosso mundo. E é nesse sentido que nós também devemos nos preocupar em como incluir as pessoas nesse debate, para que todas as pessoas também possam opinar. Me chama muito a atenção na Agenda 2030 que, em mais de uma vez, nós somos convocados a estimular a resiliência das pessoas. E a ONU destaca, em especial, a resiliência das pessoas que estão em situação de maior, talvez, complexidade, em maior pobreza. Penso eu que a resiliência deva ser estimulada em todas as pessoas, em todos os lugares. Seria sobre aprender a questão da nossa adaptabilidade, a como podemos desenvolver em nós o conhecimento necessário para minimizar os impactos das mudanças climáticas, impedir naquilo que nos for hoje cabível que eles avancem e pensar em alternativas e ferramentas para que a gente possa conviver melhor. Tudo passa pela questão de convivência, tudo passa por uma questão da gente
perceber o quanto cada um de nós é importante nessa jornada. E que se uma pessoa ficar para trás, enquanto humanidade nós estamos perdendo. Lembrem-se, direitos humanos são de todas as pessoas em todos os lugares. Toda pessoa conta, toda pessoa é relevante. Então, a gente tem aqui um fundamento do direitos humanos, e nós temos aqui uma construção de narrativa em torno da Agenda 2030, que prevê a questão de que nós devemos tomar cuidado na construção de estilos de vida que sejam sustentáveis. A ONU se ocupa de metas com indicadores nessas áreas atinentes à questão da proteção do planeta e também na nossa questão de saúde e bem-estar. E aí eu quero focar exatamente em dois aspectos. O primeiro deles é o quanto a gente precisa valorizar as ciências para que nós possamos reunir as melhores respostas para o momento presente e poder atender as demandas que são emergenciais, que estão postas. Então, nós devemos dar mais valor à reunião de especialistas de diversos campos do saber e pessoas que estão também, de repente, fora de um universo de uma formação técnica e ouvi-las. Todos nós devemos ter nossa voz ouvida para que a gente possa construir respostas satisfatórias e meios de implementação. Então, esse é um dos aspectos. E o segundo aspecto é a própria questão da saúde mental. Confesso que cada vez mais eu escuto alguns adjetivos ou algumas características que não necessariamente fazem com que eu me sinta melhor em relação a essa sociedade da qual eu participo. Eu escuto com bastante intensidade que nós somos uma sociedade imediatista, insegura, que vive num espectro de incertezas, de desconfiança, uma sociedade cansada, e que, mesmo assim, espera respostas imediatas. Só de ouvir isso, eu já fiquei um pouco mais cansada mesmo e querendo saber o que vem depois, confesso. E não deslegitimo a construção em torno do reconhecimento, em torno destas questões que, de fato, estamos vivendo, experienciando e que foram agravadas pelo contexto pandêmico. Mas fato é que eu sou uma das pessoas, e eu conheço muitas outras, que estão atuando de uma maneira muito forte, de uma maneira muito consistente, de uma maneira muito criteriosa, para tentar fazer frente a esses sinais de que nós vamos ter o diagnóstico concreto de muitas pessoas que vão deixar de integrar pessoas que talvez estejam dentro de um contexto de saúde mental. Então, nós vamos ter aí um abalo cada vez maior da saúde mental das pessoas. Eu quero fazer frente a isso. Eu quero convidar você a fazer frente a isso. Nós não precisamos de outra pandemia para mostrar o quanto nós podemos fazer de diferente agora. Aliás, esses últimos anos, eles são capazes de demonstrar o quanto nós, enquanto sociedade, podemos fazer por nós, pelo outro e pelo próprio planeta. O conhecimento está posto, os dados estão postos, há uma enormidade de estruturas nas quais a gente pode se amparar para implementar direitos, inúmeros obstáculos também a serem enfrentados, mas esses obstáculos, eles não são intransponíveis. E eu gostaria que mesmo diante de 2030, a gente pudesse consolidar muitas daquelas metas. Não precisa ser só a questão do marco 2030, poderia ser 2029, 2028? Quem sabe agora, em 2023, a gente já consiga dar um check em muitas daquelas metas. Quem sabe no próximo ano. E aí vem a grande pergunta: qual é o meu papel em tudo isso? Um dos papéis que eu escolhi é de ser educadora. Então, eu estou aqui para convidar você, na minha condição de palestrante, de que a gente possa pensar isso junto, que a gente possa co-criar esse encontro, que você possa, ao final dele, dedicar alguns minutos para refletir qual é o teu papel para fazer frente à evolução das mudanças climáticas nesse sentido destrutivo e que a gente possa, na verdade, colaborar para um rompimento de um modelo de consumo, o rompimento de um modelo de vida
que tem colocado cada vez mais em evidência os limites do nosso planeta. Nós precisamos, como eu disse agora há pouco, conviver, bem conviver. Mas esse é um dos meus papéis. Entre os outros papéis que eu ocupo, eu também penso como é que no dia a dia eu posso colaborar. E cada vez mais a gente escuta falar de uma atuação que seja local, ou seja, as minhas ações locais, então continuo atuando no meio que eu estou, sentindo que elas impactam globalmente. Ok, parece pouco? Não, não é pouco. Se cada pessoa puder colaborar nesse sentido, a gente soma muito. Sabemos que há, de fato, muitos entraves para que isso aconteça. Nós precisamos buscar, sim, mais conhecimento, nós precisamos, sim, repensar muitas das nossas práticas, das nossas estruturas, mas existem alguns bons caminhos. O quanto mais a gente se apropriar desse conhecimento, pode começar pela leitura. Dos documentos básicos de direitos humanos no cenário internacional, pela própria questão da leitura da Agenda 2030 e o quanto ela nos ensina. E eu parei aqui para olhar do lado que uma joaninha veio aqui, agora mesmo ela está tentando encontrar um espacinho de uma janela aberta para ir embora. Nós somos seres integrados, eu não pude deixar de prestar atenção que eu escutei aqui aquela batidinha de asinhas. Pois é, eu vou ter que abrir a janela para ela daqui a pouco, talvez para ela não se machucar. Talvez seja sobre isso, e eu não estou brincando, ela está ali bem do lado mesmo. É algo muito sério, a nossa integração. Se a gente tiver preocupação com cada ser, e também com toda essa dinâmica que está posta, né, dessa sociedade, com certeza a gente avança bastante, tá? Pode parecer muito singelo, pode parecer muito simples, mas eu preciso entregar para vocês hoje essa perspectiva de esperança. Lá no começo, eu mencionei a questão da esperança ter conexão com a ideia de ser algo potente, né? Um recado potente. E é mesmo. E aí, talvez, a minha maior contribuição seja expor que existe um estudo que é internacionalmente validado, diversos pesquisadores estão envolvidos, que mencionam que as pessoas possuem forças. Então, pesquisadores desenvolveram uma metodologia de mapear quais são as forças universais, quais são os pontos fortes universais. São virtudes. Aristóteles chamaria isso de virtudes. Ele chama isso em virtudes em sua obra Ética Nicômaco, que eu convido vocês a revisitarem ou lerem pela primeira vez. Um texto clássico. E aí, mais contemporaneamente, nós vamos encontrar, então, aqueles que estão produzindo o relatório VIA, né, do VIA Institute. Nesse formulário que as pessoas podem preencher de maneira gratuita, elas vão observar um resultado final de hierarquia das 24 forças. As 5 primeiras são aquelas que são mais fortes, as intermediárias estão ali entre a sexta e as penúltimas, sendo que as últimas 4 ou até as últimas 7 são aquelas forças de menor intensidade, mas todo mundo tem as 24 forças. E entre essas forças, habilidades que são aprendidas e que podem ser desenvolvidas cada vez mais, estão em você, mas que você pode aprimorar, estão justamente a nossa capacidade de ter perspectiva, a nossa capacidade de esperançar, que é esse movimento que a gente pode fazer no sentido de acreditar que as coisas podem ser melhores e diferentes e de agir para que assim o seja. De uma maneira bem concreta e objetiva, tendo eu a sinalizar que se assim nós fizermos, com certeza o nosso movimento, e eu conheço muita gente que está nesse movimento, vai ser muito mais célere. Que movimento, hein? Esse movimento em prol da saúde de todos, esse movimento em prol da efetividade de todos os direitos humanos. A ONU aponta que o resultado, né, da Agenda 2030, esse compilado de 17 metas, na verdade 17 objetivos divididos em mais de 160 metas, traduz a essência, o espírito do que é a proteção e a promoção da felicidade e bem-estar das pessoas. E um cenário oportuno para que isso aconteça é um cenário em que a saúde esteja fortalecida, a saúde integral de todas as pessoas, em todos os lugares. Então, se eu puder deixar um recado final aqui, combinei com vocês, 20, 25 minutos,
Retomando um pouco do que eu explanei, nós temos fundamentos sólidos nos direitos, dos direitos humanos, né? Então, fundamentos sólidos para que a gente possa lutar pela defesa dessas questões tão básicas da nossa existência. Comentei que uma das formas que a gente tem para conhecer esses direitos é justamente por meio da própria Agenda 2030, que ali a gente tem um campo de metas que, uma vez realizadas, oportunizam também a melhoria na efetividade dos direitos humanos. E comentei que a saúde e a questão de proteção do planeta e pensar a questão das mudanças climáticas. Então, esses dois tópicos estão dentro da Agenda 2030 e que não há como a gente avançar muito nesses debates se a gente não tomar consciência da importância da ciência, o que já está posto, em ouvir todas as pessoas em todos os lugares e também que a gente possa, de alguma forma, focalizar na questão da saúde, percebendo que isso não é algo para fora de nós, é algo para dentro de nós. E que, em resumo, tudo isso tem a ver com a nossa capacidade, que é incomensurável de conexão. Eu vou fechar dizendo que eu não sei quantas pessoas estão agora assistindo esse vídeo, quantas poderão assistir depois, já que vai ficar gravado. Eu não sei quantas pessoas estão simultaneamente, ao vivo, assistindo aqui. Eu não sei. Mas eu gostaria muito que, se não for por minhas palavras, que seja por algum outro material, todo mundo possa ser tocado. E quem já está em condições de fazer algo, que o faça. E se chegar esse áudio em alguém que está enfrentando uma situação que é extremamente complexa e que talvez tenha tirado a capacidade de um controle mínimo das questões mais básicas do dia a dia, que a gente possa saber, então, que existe alguém para estender a mão e que a gente possa co-construir um futuro diferente. E em termos de saúde mental, vou trazer um agregado da minha experiência também de várias leituras. Nós somos potenciais amigos uns dos outros. E que, se em algum momento nós tornamos, como diria Bauman, nossos relacionamentos mais líquidos, no sentido de com um clique a gente deleta uma pessoa, talvez a gente possa repensar esse estado líquido e tornar nossos relacionamentos mais sólidos. Pode ser bastante desafiador, mas eu conheço muita gente que está nesse movimento. E você, também não conhece? Aliás, eu acabo de te conhecer agora. Conecte-se comigo, me traga suas impressões. Talvez a gente não seja amigo de um e na casa do outro, mas eu gostaria que você soubesse que nesse instante eu estou aqui fazendo a minha melhor entrega. Eu estou aqui pensando em você. Eu estou te convidando para que a gente pense junto um mundo melhor. E um mundo melhor passa exatamente pelos cuidados mais básicos com as questões do meio ambiente e passa também pelos cuidados mais básicos com a saúde. E a saúde se dá onde? Nos relacionamentos, nos cuidados que nós podemos ter no autocuidado e no cuidado com o outro. Conecte-se, saiba mais e, por favor, inspire outras pessoas a buscarem no dia a dia mais autoconhecimento, mais autocuidado, mais respostas, mais parcerias e meios de implementação, públicos e privados, nessa questão da saúde, nas questões ambientais e também nas outras tantas bandeiras que a Agenda 2030 nos convida a atuar. Lembre-se, precisamos também de pessoas atuando nos mais diversos lugares, em todas as causas, porque os direitos humanos, que são outros para além desses que a gente já comentou, vale a pena você saber mais sobre os direitos individuais, os coletivos, eles são interdependentes. Nós precisamos de todos eles efetivados. E essa causa é uma causa legítima e justa de há muito tempo. E é sobre ela que nós estamos aqui conversando no fundo, sobre aquilo que nos permite ser. E a melhor jornada do que atuar por aquilo que nos permite ser, aquilo que viemos ser no mundo? Acredito que não. Cuidemos da dignidade da pessoa humana. A minha dignidade, a tua dignidade passa por tudo isso.
Muitos nomes eu utilizei, muitas terminologias. No fundo, é muito simples. Eu estou falando com você, para que você cuide mais de você e você possa, por meio também da sua atuação, cuidar mais dos outros e que eu também assim o seja. Obrigada por estar aqui comigo. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, e que a gente possa, enquanto presente geração, não deixar para a futura a responsabilidade de fazer mais e melhor. Muito pelo contrário, que a gente possa viver isso agora. Mais uma vez, meu nome, Aline da Silva Freitas. É assim que você consegue se conectar comigo pelo LinkedIn e no Instagram também, Aline da Silva Freitas, tá? Lá no Instagram tem um prof antes do Aline. Estou aqui para também conversar com vocês, podem mandar um feedback. Um abraço e até mais. Lembrem-se, podemos simplificar o discurso. Conecte-se com a tua melhor essência, com você, do jeito que você é, e vamos encontrar o melhor caminho para viver melhor o que muito da vida tem para nos oferecer. Escolha a sua palavra, se você vai ser mais sereno, antifrágil, resiliente, se você vai ser mais paciente, mas em toda forma, cultive o esperançar e vamos agir.